sobre a porteira que foi aberta pelo Banco Central americano, pelo Federal Reserve, para o crescimento do mercado de criptomoedas e como que isso vai beneficiar o futuro do mercado de cripto. E, pessoal, com essa nova decisão, essa exigência, ela foi removida e o Fed passará a monitorar as atividades por meio dos seus processos normais de supervisão. Por quê? Como que funcionavam as coisas antes? O Banco Central ele teria que ter uma notificação do JP Morgan, do Bank of America, para que ele analisasse, para que ele aprovasse, para que o Bank of America pudesse, para que o JP Morgan pudesse oferecer algum tipo de produto de cripto. Agora não. Agora o Bank of America ele vai fazer o que ele quiser, o JP Morgan vai fazer o que ele quiser, os bancos aqui nos Estados Unidos vão fazer o que eles quiserem no mercado de cripto, quiserem, entre aspas, obviamente, e o Federal Reserve vai fazer só o trabalho de supervisão. Não tem mais aquela do tio, eu posso? Não, não tem mais isso. Agora eles vão agir e atuar no mercado de criptomoedas sem nenhum tipo de barreira. A única coisa que o Fed vai fazer é o processo normal de supervisionar. Não vai ter mais nenhum tipo de restrição ou proibição. E o que isso significa para o mercado, na verdade, né? Para o futuro do mercado de criptomoedas? O que significa de verdade? Primeiro ponto, maior liberdade para os bancos, que é o que a gente estava falando. Os bancos, pessoal, agora eles têm mais autonomia para explorar e oferecer serviços relacionados a criptoativos, sem a necessidade de qualquer tipo de notificação prévia. Então, cara, eu vou falar para vocês. Muita gente, Maroja, talvez não entenda a grandiosidade do que foi essa decisão do Fed nas últimas 24 horas. Porque, cara, é você abrir para a maior economia do mundo, né, para o nosso grande império globalizador, que hoje ainda é, né, ainda que a gente esteja fazendo uma grande rivalidade com a China, mas hoje os Estados Unidos ainda é a moeda dominante, o dólar ainda é a moeda dominante globalmente falando, ainda é a Roma, né, do novo mundo. E essa liberação aqui nos Estados Unidos, muita gente não tem a ideia do poder que isso vai trazer para o mercado de criptomoedas de crescimento nos próximos meses e anos. Cara, isso é uma mudança de paradigma muito grande para o mercado. É o que a gente estava comentando no início da live, né? Isso aí já é algo que a gente tem no nosso dia a dia aqui no Brasil, que é bizarro a gente pensar que num país como os Estados Unidos ainda não se tinha uma facilidade tão grande, porque hoje em dia uma das coisas que a gente tem, que é uma baita de uma mão na roda, é isso. Às vezes tem um dinheiro que está ali no banco, etc. Eu vou lá e compro o Bitcoin, compro o Ethereum com a maior facilidade. Hoje em dia eu gosto de utilizar o Itaú, o Nubank, e é um processo muito simples, né? Obviamente que é importante dizer para as pessoas, porque a gente utiliza o exemplo do que a gente vive aqui no dia a dia, principalmente porque o nosso público é brasileiro, de que não existe comparação em operar, ou comprar e vender o Bitcoin ali em comparação com o que a gente tem nas corretoras, até porque as taxas são muito abusivas, tá? No Itaú eu fiquei até surpreso, porque é uma coisa assim simplesmente absurda, assim, as taxas que são cobradas. Eu não sei percentualmente exatamente quanto é que isso representa, mas tipo assim, era para eu estar lucrando num momento ali que eu comprei uns 14%, só tinha 10%, porque tinha um slippage, ou seja, tinha uma variação tanto no momento da compra, mais a taxa, sabe? Mas, sem sombra de dúvida, isso daí é uma mudança muito grande assim, para o investidor americano e para o varejão, né? Porque, querendo ou não, o varejão causa grandes movimentos no preço. O pessoal pensa que só existe essa dinâmica de instituição que compra e faz o preço subir, mas existem momentos que o FOMO e o varejo são responsáveis por grandes movimentos do preço. Né? Quando instituição e varejo tá junto, é que normalmente a gente tem a troca de mãos dos ativos, só que é um movimento muito parabólico. Né? Então isso são ferramentas que facilitam que esses movimentos, esses processos, eles aconteçam no mercado. Eu acho super interessante isso daí. Sim, sim. E outra, né? A gente tem mais estímulo à inovação. Esse momento é um momento onde muitas pessoas, inclusive muitos investidores anjos, muitos caras que estavam desmotivados de empreender nos Estados Unidos, vão ter esse estímulo para colocar dinheiro. Inclusive o Paul Atkins, né, que é o novo líder da SEC, e a gente colocou um vídeo dele recentemente falando sobre isso, ele agora falou que a prioridade da SEC
são os ativos digitais. E uma das prioridades deles vai ser com que os ativos digitais, as criptomoedas, elas tenham menos burocracia, tenham uma regulamentação concreta, efetiva, para que o mercado de cripto possa crescer, para que o mercado de cripto possa ascender. Então, como eu falei para você, muita gente não entende o peso que isso tem no médio a longo prazo, né? Então, a medida, pessoal, ela visa apoiar a inovação no sistema bancário, permitindo as instituições financeiras explorarem o quê? Novas tecnologias e serviços relacionados a criptoativos de forma flexível. Porque o que acontecia antes? Qualquer pessoa que trouxesse algum tipo de oportunidade, qualquer pessoa que trouxesse algum tipo de alternativa, era criminalizada. Cara, dia desse, Sisi estava sendo preso. Dia desse, o cara da Tornado Cash estava sendo preso. Então, qualquer tipo de pessoa que traga algum tipo de inovação e coisas assim relacionadas a cripto estavam sendo completamente reprimidos. Isso não está mais acontecendo, o que é excelente para o mercado, né? Inclusive... E tem um detalhe, Yuri, só acrescentando sua fala, tem um impacto muito interessante aí que a gente precisa colocar na mesa. Por exemplo, a fala do Atkins não tira do mercado cripto, principalmente dentro dos Estados Unidos, a responsabilidade de apresentar projetos bons, consolidados, que estarão regulamentados com essa nova visão, né, de gestão da SEC e da FCDC. Beleza. Diante disso, os projetos que têm nascedouro nos Estados Unidos, eles saem à frente. Porque ou eles se adequam, ou eles serão deixados de lado. Por outro lado, golpes, como a gente viu da Mantra recentemente, eles se tornarão mais difíceis. Porque o mercado vai se fechar cada vez mais para projetos aventureiros, como, por exemplo, o Pump Fan, que Exato. Criava 87 mil porcarias todo dia para tirar o dinheiro, sangrar as pessoas que acreditavam naquilo. Se na prática isso vai acontecer de forma redonda, a gente não sabe. Porque, por outro lado, a gente tem o próprio presidente da República se movimentando no mercado com essas manipulações que ele faz de vez em quando, né? Essa história do jantar aí é uma piada, cara. Para mim é uma piada, mas o mercado responde, né? O mercado responde. E a gente, como operador de mercado, a gente aproveita. Se o cara levantar a bola, o atacante do vôlei não vai deixar a bola cair. Ele vai cortar, né? Então, eu acredito que isso vai ser melhor para o mercado. Acho que vai ser bom, principalmente para projetos como Wave, Ondo, Chainlink, a própria Polygon, projetos que tem um nascedouro lá nos Estados Unidos, a Sui, a Solana. Então, vejo projetos interessantes que podem se beneficiar bastante. XRP, XLM e tantas outras. Lógico que para o Bitcoin vai ser melhor ainda, né? Exato. Inclusive, eu queria pedir para o Maroja prosseguir com a análise que ele tinha deixado um pouco mais para frente para ele prosseguir.